Tem um comentário meu que está rolando já faz um tempinho, e eu estou fazendo esse vídeo não por causa desse comentário, mas eu estou fazendo ele a respeito de coisas que estão envolvendo ele. O pessoal que está compartilhando esse comentário, também a direita coletivista e absolutista que está em ação aqui no nosso país. E também esse comentário ele envolve várias questões assim importantes que acaba merecendo um vídeo, que daí a gente vai pegar, por exemplo, a questão da pena capital, a questão da legalização do aborto, a questão dos casos de estupro, mais precisamente as falsas acusações de estupro. Então tem tanta coisa aí no meio que vale fazer um vídeo a respeito, mas a primeira coisa que eu quero falar a respeito desse comentário é o seguinte. Vamos lá, o meu canal já deve ter o quê? Talvez uns 200 vídeos, algo assim. Em algum momento, em algum vídeo meu, ou em alguma participação numa live, eu falei algo do nível desse comentário? Tem algum trecho, algum conteúdo meu produzido que bate com esse comentário? Eu não estou dizendo que ele é fake, ele não é fake. É um comentário de verdade, sim. Só que veja bem, se eu fiz um comentário em um determinado momento, numa discussão com determinadas pessoas, certo? E esse comentário não bate com o conteúdo que eu produzo, será que esse comentário pode ser sátira? Será que esse comentário pode ser paródia? E eu achei muito engraçado porque eu marquei nessa imagem qual que era a questão desse meu comentário, qual que era a questão dessa discussão. É o que está marcado ali no quadrado vermelho. E veja bem, o pessoal que compartilha esse comentário é tão misândrico, é tão ginocêntrico que em nenhum momento eles bateram nessa tecla. Veja bem, todo o foco dessa galera foi no estuprador e foi no feto. E eu vou discutir bastante a respeito disso, certo? Por que eu fiz esse comentário? Para fazer o cara, ou motivação para todos, que já estava pensando a respeito disso e começou a bater numa tecla certa, que foi o mas aí tu imagina quanto nego ia morrer de grátis nessa. E eu simplesmente taquei esse comentário satírico para fazer ele pensar a respeito e perceber por que esse negócio de pena capital está errado e por que aquela parte assim de simplesmente não, vamos matar o feto, vamos matar o bebê, também de certa forma está errada. Vamos lá. Por partes, a primeira coisa aqui. Aí, lógico, eu adotei o posicionamento mais extremista, fazendo uma sátira para fazer o cara cair na real. E nesse meu comentário eu critiquei também uma outra parte, que também é dessa direita absolutista e coletivista, que eu vou abordar também nesse vídeo. Porque é o seguinte, vamos lá, isso eu já vou falar agora rapidinho, mas depois eu vou abordar mais ainda. A direita, ela está muito preocupada com os casamentos, enquanto o homem é solteiro e não se casou. Depois que ele se casou, não tá nem aí, foda-se, se vira negão, dá teus pulinhos. A direita, ela tá muito preocupada com a vida, enquanto o bebê ainda não nasceu. Depois que o bebê nasce, a direita não tá aí, nem aí, foda-se, vamos baixar a maioridade penal, vamos dar porrada em todo mundo e foda-se. Porque o que eu falei, né? A questão ali de que a criança tá condenada a uma vida de merda, muitas vezes, cara, a criança que é filha, assim, fruto de um aborto e tal, ela tá condenada a uma vida de merda. Só que tem outras questões que eu vou abordar aí no meio. Por que essa criança não pode ir para adoção? Por que essa criança não pode ir para o orfanato? Por que ela tem que ficar na mão de uma mulher que muitas vezes vai colocar a culpa do estupro ali na criança e tal, e vai tornar a vida dessa criança um inferno, enquanto vai ficar lá o Estado dando assistencialismo para essa mulher que foi vítima de um aborto e que daí teve que ter a criança, entendeu? Ou teve a criança, porque a gente já tem aquelas leis lá do pessoal da direita que quer obrigar a mulher a ter filho e ficar dando assistencialismo. Quando, a meu ver, simplesmente poderia ter a criança, receber o assistencialismo ali até ter a criança e depois que teve a criança, ok, dá para adoção, certo? Coloca no orfanato. Mas pronto, peraí. Pegou essa parte aí, a criança está condenada a uma vida de merda. Muitas vezes sim, é isso que acontece. Agora tem outra coisa também, por exemplo, eu falei, a mulher está estragada, certo? Por que eu falei isso? Tem culturas, na verdade já tiveram várias culturas, no qual sim, a mulher quando ela é estuprada, ela é punida. Já tiveram culturas na qual quando a mulher é estuprada, ela é obrigada a casar com o estuprador. Ou a mulher era estuprada, ela nunca mais na vida dela ia ter a oportunidade de conseguir um marido.
porque ela já tinha perdido a virgindade dela num caso de estupro. Imagina ainda mais se tivesse tido filho. E eu acredito que realmente teve culturas no qual a mulher ela era assassinada e também ou se suicidava, e o estuprador, obviamente, o cara era assassinado. Entendeu? Então, lógico, o comentário foi da posição mais extrema possível, satírica, para fazer o pessoal pensar. Mas agora vamos voltar mais um detalhe, que é o detalhe importante que está relacionado ali ao que eu marquei do vermelho, certo? Primeira parte mais rápida, né? Essa questão da legalização do aborto para caso de estupro é um negócio que o pessoal acaba se entregando muito no ginocentrismo, porque se tu pega algumas décadas atrás, a maioria esmagadora do pessoal, mesmo, não, é caso de estupro, eles iam defender a vida, eles iam defender o embrião, iam defender o feto. Mas a mulher depois não vai querer ter a criança. Dá para adoção, coloca no orfanato. Porque a questão é a seguinte, o ginocentrismo está tão grande hoje em dia, que num caso de um estupro que resulta numa gravidez, o pessoal vê a única vítima a mulher. A criança não é vítima, tá ligado? Tipo, a criança pode ser apagada. Então foi daí que eu soltei o meu comentário. Quer dizer, se a criança que é inocente pode ser apagada também, e vocês querem apagar também o estuprador, apaga a mulher também, simplesmente apaga da face da terra esse ocorrido, e depois que o pessoal cair a ficha que, ok, se ocorrer um estupro, todo mundo que está envolvido vai morrer, olha, provavelmente o estupro ia acabar. Agora tem outra questão aí também que a gente tem que abordar, que é a mais importante ali do que eu marquei em vermelho, que o Motivação para Todos, ele fez o comentário, pensou um pouquinho mais enquanto fazia o comentário e bateu na tecla correta. Na tecla mais correta, que foi porque que eu fiz o comentário. Mas aí tu imagina quanto nego ia morrer de grátis nessa. Vamos lá. A cultura, a justiça que a gente tem hoje em dia, ela é misândrica ou ela não é misândrica? Ela é ginocêntrica ou ela não é ginocêntrica? Vamos pensar até mesmo na definição legal do estupro, o quanto essa definição legal sofreu alterações nas últimas décadas. A gente está chegando num nível, para quem acompanha, meu Deus, esses blogs cancerosos feministas, no qual qualquer coisa é estupro. A mulher simplesmente, ela teve um relacionamento com o cara não quis namorar com ela, não quis noivar e casar com ela, ela chega lá sei lá quantos meses depois, faz uma acusação de estupro. Tem blogzinho feminista que está dizendo que se o sexo não for bom, se no outro dia a mulher não se sentir bem ao respeito da experiência sexual que foi consentida, isso é estupro. Entendeu? Então vamos lá, com a justiça, com a cultura que a gente tem hoje em dia, certo? Com essa expansão absurda da definição de estupro, certo? A pessoa realmente vai ser a favor desse negócio de ter uma pena capital pro cara, para ter pena de morte em cima dele? E tem outra coisa também, né? A direita está vindo com a questão da castração química e tudo mais. Só que uma coisa que, se tu for reparar com atenção, tu vai ver é o seguinte. A direita ela é bem vocal nessa questão assim de quando tem um estuprador homem, certo? Agora, vai ver se a direita se posiciona ou fala alguma coisa quando tem uma estupradora mulher. Ou até mesmo estupradora mulher e pedófila ainda por cima, que é o caso das professoras, que é uma epidemia absurda que está ocorrendo no mundo ocidental. Então é muito engraçado, né, cara? É aquele momento que as máscaras caem e o ginocentrismo se mostra totalmente. Por quê? Se é um cara que está cometendo tal crime, tem que esquartejar o cara e colocar em praça pública. Quando é uma mulher, não, veja bem, não é bem assim, certo? E o que me emputeceu mais nessa questão que fez eu soltar esse comentário satírico foi bem isso. Porque o pessoal não pensa a respeito de falsas acusações, não pensa a respeito do quanto o pessoal está expandindo a definição de estupro, e o principal, não pensa a respeito do feto, entendeu? Se tu for ver até mesmo instituições religiosas hoje em dia, de origem cristã, tem gente defendendo legalização do aborto, entendeu? Então essa é a questão. Agora, passando um pouquinho mais além, é óbvio que pode ter a questão de que, não, foi falta de interpretação, etc. Também tem aquela questão, né? Se a pessoa não tem QI ou capacidade
de interpretar o negócio e chegar na conclusão que é para chegar, beleza. Porém, nesse caso, já dá para entender que não é uma falta de capacidade, não é uma falta de interpretação ou de compreensão. O negócio é simplesmente má fé. Especialmente se tu for avaliar a origem do pessoal que está compartilhando o comentário e fazendo bafafá em cima dele. Isso eu vou abordar bastante nesse vídeo, que é essa questão aí da direita, né? Coletivista e absolutista. Por que ela está com o bumbum dodói, certo? Por que ela está tentando ganhar algum território? Porque ela perdeu território pra caramba nas últimas décadas. Mas como exemplo, esse meu comentário satírico, no qual tu adota a posição mais extremista possível, já teve outros caras da Manosphere que já fizeram comentários parecidos e, novamente, o mesmo pessoal feminista e conservador tradicionalista caíram em cima. Teve um caso de anos atrás do Paul Whelan, do A Voice for Man, que ele pegou um texto, eu acho que era de um blog feminista, o Jezebel, no qual a feminista ela defendeu a violência doméstica feminina. Ela tirou várias razões do ânus dela, dizendo que a mulher ela tem que ter o direito de ser violenta com o companheiro dela. Porque, sei lá, porque patriarcado, por causa de dívida histórica dos homens com as mulheres e etc. E pode colocar um monte de coisa aí no meio. E daí o Paul Whelan ele fez um texto satírico dizendo que o homem ele tem que ter direito de bater na mulher quando ele está namorando ou está casado com ela. E lógico, caíram em cima. E é a mesma coisa. O pessoal que age de má fé vai omitir a questão que o negócio foi satírico. Vai simplesmente chegar, oh meu Deus, esse cara falou tal coisa. E daí o Paul Whelan falou tal coisa em um texto dele. Sei lá quantas centenas de textos ele deve ter ali no A Voice for Man, ou até mesmo no canal do YouTube dele com os vídeos. Só que daí, que nem eu falei, se tem um momento que tem um posicionamento extremista, isso não bate com nada da obra da pessoa. Será que é paródia? Será que é sátira? Pode ser, né? Teve outro caso que está relacionado a esse meu comentário, mais aproximado, que foi um do Rush V. O Rush V ele também escreveu um texto de sátira no blog dele, acho que na época era o Return of Kings, porque estavam falando a respeito da questão do aumento na quantidade de estupros. E a gente já sabe que também é por causa da expansão da definição do que é estupro. Não é mais aquela questão do cara armado tomar o sexo da mulher à força. A definição do estupro está sendo estendida para situações no qual a mulher se arrependeu do sexo, ou o sexo não foi bom o suficiente, ela se sentiu desconfortável. E daí, pau. Aí vai ser estupro. E daí o Rush V, ele fez um texto no qual foi satírico, ele estava batendo mais na tecla desse pessoal que fala que a mulher não precisa fazer nada para se proteger de estupros, sabe? A mulher ela não tem que aprender alguma técnica de defesa pessoal, ela não tem que ter uma arma, ela não tem que cuidar aonde que ela anda, quais os horários que ela anda nesses lugares, se ela anda sozinha ou não. Basicamente aquela questão da responsabilidade de ser a criptonita feminina, no qual a mulher ela não tem que ser responsável por nada na vida dela e pode sempre colocar a culpa nos outros, certo? A gente não está falando que a mulher que é estuprada, ela tem culpa de ser estuprada. Mas ela tem que ser responsável pelos mecanismos, os comportamentos, as técnicas que ela coloca na vida dela para evitar que estupro aconteça. Ela não pode simplesmente sair por aí seminua tarde da noite num bairro barra pesada, sozinha, ser estuprada e depois falar, ah meu Deus, maldita sociedade patriarcal. E daí nesse texto satírico do Rush, ele abordou a seguinte ideia. Ele abordou que não, que a sociedade tinha que descriminalizar o estupro para ver se dessa forma as mulheres caíam na real e começavam a se proteger. Novamente, mesmo contexto aí do meu comentário. Tanto o Paul quanto o Rush V adotaram a posição mais extremista possível, fazendo um texto satírico, que obviamente é satírico porque não bate com todo o conteúdo deles, certo? Para fazer o pessoal pensar a respeito, fazer o pessoal ver o que as pessoas não estão vendo, ver no que elas estão sendo hipócritas, o que tem que ser trabalhado e melhorar a partir disso. Só que é aquele detalhe, pessoal, é o que eu falei, não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, de interpretação, nem nada disso. É simplesmente má fé. É simplesmente má fé porque vê um pessoal que está tendo um estilo de vida diferente, discorda em alguns pontos deles, e esse pessoal começa a dar o ataque mais baixo. E o mais engraçado dessa questão da direita é porque a direita ela fala da esquerda, né?
Só que daí tem aquele detalhe, na hora de usar ferramenta suja para atacar a oposição, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, é a teoria da ferradura comprovada, né? Quer dizer, eles reclamam que a esquerda começou a pegar comentários de caras famosos da direita, de anos atrás ou meses atrás, até mesmo isentões se ferraram nessa. E daí eles pegam um comentário e jogam lá para fazer assassinato de reputação. E daí a direita agora, que sempre se considera o grande bastião da moral, chega lá e começa a fazer a mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos meus posicionamentos. Quem está no canal há mais tempo já deve saber deles, e a questão é que os meus posicionamentos eles não são completamente fixos, porque eu sou um individualista, certo? Eu vou adotar cada posicionamento num determinado momento, se ele me beneficia ou não, e se eu considero ele moralmente aceitável ou não. Nesse caso eu estou avaliando a minha moralidade interna. Tem até um trecho de um stand-up comedy do Chris Rock. Não é bem uma piada, só que ele faz uma crítica a respeito desse pessoal, tanto da esquerda quanto da direita, que ele diz o seguinte: não existe um cara 100% direita ou 100% esquerda. E ele falou, e a pessoa que é 100% uma coisa ou 100% a outra, o cara é um baita de um retardado, porque tu tem que simplesmente ser um ser humano. Tu tem que, vamos abordar tal questão, ok? Nessa questão eu sou de tal posicionamento. Nessa questão eu sou de tal posicionamento, certo? Talvez pode haver algo mais aproximado e mais direto quando a gente trata de libertários e anarquistas. Porque daí realmente, aí eles têm uma estrutura de moral, de comportamento, que é bem mais consolidado do que a esquerda ou a direita. A esquerda e a direita, no seu geral, é simplesmente aquele baba-ovo de político e os caras seguem o negócio como se fosse time de futebol. Mas o Chris Rock ele falou bem quando ele explicou o seguinte. Ele disse o seguinte, se é a respeito de armas, certo? Legalização, acesso e porte de armas, eu sou um conservador, eu sou de direita. Agora, se é a respeito de drogas e prostituição, eu sou um liberal, eu sou um de esquerda. Ele falou, seja um ser humano, avalie cada coisa e avalie o que tu apoia mesmo, não cai nesse negocinho de time de futebol de esquerda e de direita. Só que vamos lá. Primeira questão, essa é mais fácil, né? Para quem já acompanha o canal, eu sou totalmente contra assistencialismo para mães solteiras e mães e mulheres divorciadas, certo? Eu sou totalmente contra porque é o seguinte, se tu joga assistencialismo numa coisa, esse negócio só vai aumentar em número. Isso é o que eu chamo de incentivo negativo. Se tu tá dando um incentivo para a mulher terminar o relacionamento, certo? Acabar com a família dela, se separar do marido e etc., óbvio, isso daí eu chamo de incentivo negativo, porque é algo que traz consequências negativas para a sociedade. Para a mulher, ela é um incentivo positivo, né? Ela vai receber o dinheiro, vai receber o assistencialismo. Mas enfim, eu sou totalmente contra qualquer tipo de assistencialismo para mãe solteira e mulher divorciada, certo? E na questão do aborto, eu sou contra. Eu sou contra aborto. Só que o que eu defendo é o seguinte, que se a mãe não tem condições de cuidar da criança, ela não tem que ficar recebendo assistencialismo do Estado para ser mais uma mãe solteira aí sendo bancada com dinheiro público. Se ela não tem condições financeiras de cuidar da criança, o Estado sim, tem que tirar a criança, colocar para adoção, colocar em orfanato, para essa criança não ter uma vida de merda. E essa mulher, ok, enquanto ela está na gestação até dar à luz e se recuperar, ela recebe um assistencialismo. Depois disso, rala peito, tu é um adulto e tu tem que se cuidar. E esse que é o detalhe, tanto a esquerda quanto a direita, eles acham que não, que a mulher ao dar à luz ela é basicamente uma Virgem Maria, né? Ela é uma santa, ela tem que ser, tanto a esquerda quanto a direita. Acha que ela tem que ficar sendo bancada com dinheiro público, porque o homem não foi responsável. Só que em nenhum momento falam da responsabilidade da mulher, né? Que, aliás, sinceramente, a mulher ela precisa ser bem menos responsável do que o homem, porque olha quantos métodos contraceptivos elas têm à disposição delas, né? Mas ainda assim não é o suficiente para evitar uma gravidez. Sinceramente, cara, esse negócio de gravidez acidental para mulher, é mulher que não foi responsável, é mulher que não se cuidou. Não tem esse negócio, sinceramente. A única exceção que eu considero válida para o Estado, a sociedade ficar dando assistencialismo para mãe solteira, é o caso de viúva. Viúva realmente é uma fatalidade,
não foi ela que foi uma irresponsável, ela tinha um companheiro, ela não quis abandonar a relação, aconteceu alguma coisa com o cara. Nesse caso eu considero que é uma fatalidade, nesse caso, ok, pode ter assistencialismo. Mas se tu for pegar quantidade de mulheres, chefes de família, solteiras cuidando de filhos, certo? Vê quantas são mães solteiras, que foram responsáveis. Vê quantas são mulheres divorciadas, que tomaram a decisão de terminar ali com o casamento. E vê quantas são viúvas. É minoria da minoria. Mas ainda assim eu não sou aquele totalmente contra legalização do aborto. É aquela coisa, eu sou um individualista. Eu analiso o caso. Eu acho que num vídeo do começo do canal eu já deixei bem claro que eu só sou a favor do aborto se ele for ser feito sem dinheiro público, sem participação do SUS. Quer dizer, pessoa que quer abortar vai ter que pagar pelo aborto. Não tô nem aí. Não tô nem aí se é a mulher que vai ter que pagar sozinha, ou se é a mulher que vai ter que fazer uma vaquinha com o cara com quem ela estava se relacionando, ou com os caras com quem ela estava se relacionando. Mas eu acho que ok, o aborto até pode ser feito ali num hospital público do SUS e tal, mas a pessoa vai ter que pagar. Porque também tem outro detalhe que o pessoal esquece, né? A galera tem mais medo de filho do que de DST. E se tu for ver, pessoal que acompanha notícias relacionadas a DSTs, está surgindo um monte de DST violenta, resistente a antibiótico, resistente a coquetel antiviral e etc., justamente nesses países nos quais o aborto já é legalizado há décadas. Quer dizer, a galera perdeu todo o medo de DST, certo? Sai fazendo sexo sem camisinha porque, olha, veja bem, o aborto é legalizado, ele pode ser feito com dinheiro público, tem um monte de ONG que se mexe para isso. Então beleza, cara, vamos cair na degeneração. E agora nesses locais já tem o quê? Já tem já tem bactéria, já tem vírus, já tem fungo que está matando gente com taxa de mortalidade de 50% a 100%, mas é isso aí. E a outra questão é que para eu ser a favor da legalização do aborto, além de ter essa questão de que não tem que usar dinheiro público para fazer o aborto, eu sou a favor também que o homem não tenha a obrigação de assumir o bebê. Simples. Ora, se a mulher pode matar a criança, o homem também ele não é obrigado a assumir. Esse é um detalhe que tu não vai ver, cara. Tanto a direita quanto a esquerda, eles sempre vão dar uma de misândrico e vão jogar toda a responsabilidade, toda a punição em cima do homem. Isso daí é mais um dia numa sociedade feminista. Mas enfim, agora vamos para o próximo detalhe dessa questão toda desse vídeo. Agora vamos abordar uma questão que é de extrema importância, que é simplesmente essa questão da pena capital. A gente vai ver, tanto pessoal de esquerda ou de direita, por determinadas razões, ser a favor dessa aberração. Por que eu digo que pena capital é uma aberração? O pessoal que é mais libertário, anarquista, vai entender o porquê disso, certo? A última coisa que eu quero é dar ao Estado esse poder. Viver num país ali, num Estado que tem a pena capital. Tu está basicamente dando ao Estado o direito de definir quem pode e quem não pode ser executado. Tem noção do quanto isso é uma aberração? Nessa questão aí que a gente abordou, por exemplo, não só caso de estupros, vamos abordar a questão aí também de assassinatos. A gente tem noção, não só que o nosso sistema de justiça, ele tem as suas falhas. Ele não está 100% certo todo o tempo, certo? Mas a gente já tem noção que existem disparidades no sistema jurídico, certo? Existem pessoas que são condenadas e são inocentes, e sinceramente, eu prefiro viver numa sociedade em que não tenha pena capital, que ok, o cara vai ficar preso décadas ou até mesmo até o final da vida, dependendo do crime que a pessoa cometeu, só que tu ainda dá algum direito de redenção para aquela pessoa, mas não é nem só essa questão. É simplesmente ter a consciência limpa de que, olha, a gente não está executando inocentes. Porque pega, a cada 100 mil condenações, no sistema que a gente tem, vai ter algum inocente ali que vai ser condenado, certo? Eu estou abordando não só a questão do nosso sistema ter algumas falhas, mas eu estou abordando também a questão da corrupção que existe dentro do sistema. Então tu tem que reconhecer que tu tem um sistema legal que é falho, não está sempre 100% das vezes correto, certo? E tu tem que entender a corrupção que também existe dentro dele.
Então, sinceramente, por duas questões. Não quero que o Estado tenha o poder de executar cidadãos, não importa os crimes que esses cidadãos cometem, certo? E eu reconheço que o sistema legal, ele não é 100% correto, ele tem falhas, ele tem uma corrupção nele também. Então eu prefiro que não exista a pena legal, e eu prefiro que a nossa sociedade não execute pessoas que possam ser inocentes. Óbvio, tu vai punir, tu vai prender, tu vai deixar o cara ali numa prisão perpétua ou uma prisão durante décadas, só que não executar. E veja bem, pessoalzinho de direita e esquerda, sempre o pessoal mais extremista começa a puxar essa questão da pena capital, né? O pessoal autoritário, o pessoal estatista sempre acaba se entregando. Eu acho que o único caso que eu poderia ser a favor, assim, de uma pena capital seria assassino em massa ou assassino em série. Entendeu? O cara é um terrorista, vai lá, mata gente pra caramba, mata 3, 4, 5, 10, 20 pessoas num atentado, beleza. Aí pode ter pena capital. Isso está comprovando que foi o cara, tem gravação, tem filmagem, etc. O cara foi pego com um monte de arma na mão, beleza. Ou no caso de assassino em série, porque assassino em série é aquele pessoal bem doente mesmo, que daí durante anos, às vezes até durante décadas, os caras colecionam dezenas de vítimas. Mas veja bem, isso é caso extremo. Sei lá quantos % da população vai ser isso, e obviamente tu vai conseguir montanhas de evidências contra esses caras. Agora, com casos isolados, tu simplesmente chegar, não, vamos colocar a pena capital? Lembra do que eu falei no vídeo. A expansão da definição do estupro. Entendeu? E daí vamos puxar mais coisas, vamos puxar feminicídio, etc. e tudo mais. Então, beleza, vamos começar a executar mais e mais cidadãos. E eu joguei esse gráfico porque quando eu falei que o sistema ele tem corrupções, a gente tem que entender o seguinte. Não tem só a questão do ginocentrismo aí, mas tem a questão da raça. Esse gráfico aí, quem quiser pesquisar mais, o canal do Barbarossa, ele fez um vídeo, uma série bem longa, é um dos vídeos mais atuais dele, abordando essa questão da pena capital. Por que ele é totalmente contra a pena capital? Ele abordou isso que eu vou citar agora em seguida. Talvez mais para frente o Adeus Atlântica, o DRP, o Pensador, eles podem fazer uma tradução desse vídeo. Quem é fluente em inglês, manda lá, vai assistir o negócio que é bom pra caramba. Porque o que o Barbarossa citou é o seguinte, cara. Não é só a questão do sistema legal ele não ser 100% correto, certo? Ele apresentar falhas. É o caso do sistema legal também ter corrupção. Esse gráfico é um gráfico de 1955 a 2005, lá dos Estados Unidos, não é a quantidade de pessoas que foram executadas. Basicamente é o posicionamento da população, se essa população é a favor ou não da pena de morte, certo? Então na linha pontilhada vermelha a gente tem mulheres negras, na linha vermelha contínua tu tem homens negros, na linha pontilhada ali preta, a gente tem mulheres de outras raças que não sejam negros, e na linha contínua preta tu tem homens de outras raças, certo? E daí tu tem a média ali da população, que é aquele azul. A questão é a seguinte, tu consegue ver claramente ali que cidadãos negros eles são contra a pena capital, certo? Quando tu pega ali também, quer dizer, são contra a pena capital, e daí tu consegue ver também uma disparidade ali que as mulheres são menos a favor da pena capital, e daí tu pega também que os homens de outras raças são mais a favor e as mulheres são menos a favor. Então, nessa questão a gente consegue ver uma parte da moralidade feminina que elas são contra a pena capital, são contra o Estado executando esse tipo de violência. Medalha para elas, tá ligado? Mérito para elas. Porém, o que eu quero abordar aí nessa questão é a disparidade entre a população negra e as outras populações nos Estados Unidos. O que tu entende a respeito disso? Não é só a questão de que existe uma disparidade nas penas, eu não estou falando só de pena capital, entre sexos. Porque já está mais que comprovado. Uma mulher comete um determinado crime, o homem comete o mesmo crime, a pena da mulher é menor que a do homem. E, se tu for pegar as pesquisas das últimas décadas, a pena da mulher está se tornando cada vez menor que a pena do homem. A gente tem casos aí de crimes que a mulher está recebendo uma pena 3, 4 vezes menor que a do homem, ou em alguns casos ela simplesmente fica cumprindo a pena em liberdade. Recebe só um tapinha na bunda assim, tipo, vai minha filha, ok, vai lá, ok. Então, tem essa questão aí da disparidade entre os sexos também.
Eu não estou só avaliando a pena capital, mas pode ter certeza que isso vai pegar a pena capital também. Então, vamos lá. Se tu é homem e tu apoia a pena capital, tu tem que reconhecer que tu tá dando ao Estado o poder de executar cidadãos, e tu, como homem, tu tá mais sujeito a isso, porque se tu cometer um crime que está sujeito à pena capital, a chance de ser executado é muito maior do que uma mulher que comete o mesmo crime, e daí ela tem menos chance de ser executada. Teve até um caso ali no Barbarossa, quando ele fez esses vídeos, eu não lembro o que era, cara. Era uma mulher que cometeu um infanticídio, uma coisa bem absurda assim, só que só pelo fato de ser uma mulher, ela estava ali no corredor da morte e mundos e fundos se mexeram porque, oh meu Deus, nós não podemos ser o Estado norte-americano que executou uma mulher, entendeu? Tipo, meu Deus, é um estigma, não pode ser o Estado ali dos Estados Unidos que executou uma mulher, a gente não pode ter essa mancha no nosso Estado. Ok, mas e a questão do crime que ela cometeu? Certo? Então existe esse ginocentrismo. Só que esse gráfico aí também revela outra coisa. Existe também uma disparidade nas penas para raças diferentes. Então vamos lá, se aparece um homem defendendo pena capital, olha meu caro, tu é um retardado porque tu está mais sujeito à pena capital. Se aparece um homem negro defendendo a pena capital, tu é mais retardado ainda porque tu está duplamente sujeito à pena capital. E se tu for pegar a parte da história legal dos Estados Unidos, cara, tu vai encontrar uma legião de casos no qual homens negros inocentes foram condenados ou à prisão perpétua, ou o corredor da morte, etc. Tem até casos famosos, tem aquele filme lá daquele boxeador, do The Hurricane. Também tem um caso que o pessoal cita bastante nos círculos de discussão a respeito de feminismo. Eu não vou lembrar qual é o nome, acho que é Emmett Till, alguma coisa assim. É um rapaz negro menor de idade que no começo do século XX o cara foi executado e ele era inocente. Simplesmente uma mulher branca acusou ele a troco de nada, ele nem tomou a iniciativa de dar em cima dela. E tem outra questão também na situação atual. Vamos pegar novamente essa questão aí de pena capital para estupro. Por que talvez até a pena capital é um pouco mais válida para um homicídio? Porque existe uma evidência. Existe um cadáver, entendeu? Estupro fica muito mais no ele disse, ela disse. Se tu não fizer um kit lá, mandar para a delegacia imediatamente depois que o negócio ocorreu, tu não tem evidência. Ah, mas o cara machucou o corpo da mulher. O corpo se regenera, caramba. Então tem essas questões aí no detalhe. A possibilidade de tu adquirir uma evidência para um assassinato já existe, é o cadáver, e daí no estupro. E tu vai querer colocar um estupro no mesmo nível de um assassinato, certo? Sendo que nem eu falei, a definição do que é estupro está simplesmente sendo expandida. E também tem outra questão que o pessoal não discute, que é o seguinte, quando a mulher faz uma falsa acusação, não tem uma pena em cima dela. Enquanto o cara está sendo acusado e julgado, a mídia, a justiça, não protege a identidade do cara. A reputação dele já está sendo destruída ali, e mesmo que o cara for julgado e inocentado, não importa, a mídia já caiu em cima e destruiu a reputação dele, o nome dele está lá na internet como um suposto estuprador, não, porque o cara foi julgado e foi inocentado, não tem consequências para a mulher que faz a acusação, certo? O homem tem que correr na justiça para depois punir ela de alguma forma, sendo que no caso deveria ser anônimo tanto a acusadora quanto o acusado. E tem outra coisa, né? Está mais que comprovado com ocorrências dos últimos anos que existem mulheres que fazem acusações por vingança, porque o cara não quis namorar, ou não quis noivar ou casar com ela, ou até mesmo causas mais levianas ainda, porque ela quer proteger a reputação dela, não quer ser conhecida como uma mulher promíscua. Então ela vai lá, transa com um pegador ou faz um gangbang com vários caras e simplesmente diz, não, eu fui estuprada. Ou até mesmo pior, casos de mulheres que são pegas traindo, não importa se são namoradas ou casadas, mas elas são pegas traindo, e daí para proteger a própria reputação, chega lá e acusa o cara de estupro. E detona com a vida do outro cara. E daí esse pessoal quer ter pena capital. Aliás, eu já estou falando. Estou contando os dias, os meses, os anos, para começar a ter cara PUA aqui no Brasil, sofrendo falsa acusação de estupro. Que é coisa que já aconteceu no exterior. Então não adianta, cara, essa questão da pena capital, eu só digo uma coisa, não vale a pena
ter pena capital no teu país. A quantidade de problemas que isso cria é maior do que qualquer benefício que tu pode tirar disso daí. Agora, já abordamos essa questão de pena capital, já abordamos essa questão de estupro, tal comentário. Vamos chegar ao que me deu vontade realmente de fazer esse vídeo. Por que eu chamo de direita coletivista e direita absolutista? Tem um gráfico que eu já compartilhei no canal. Eu acho que o Pensador e a equipe de traduções já fez alguns vídeos traduzidos abordando essa questão. E por que essa direita aí, coletivista e absolutista, ela acaba comprovando aquela teoria da ferradura, se comportando da mesma forma que os comunistas, certo? Da mesma forma que os progressistas. Porque é o seguinte, essa direita está mais próxima da esquerda, dos comunistas, do que a gente imagina, certo? A gente não tem... Primeiro, existe aquele diagrama de libertarianismo, autoritarianismo, esquerda e direita. Eu não vou lembrar qual é o nome desse diagrama, mas aquilo ali é uma besteira. Aquilo ali é uma besteira porque ele diz que existe direita libertária, diz que existe direita autoritária, diz que existe a esquerda autoritária e diz que existe a esquerda libertária. Esquerda libertária não existe, certo? Esquerda libertária não existe. No máximo é um monte de cara de amor livre, que consome um monte de droga e etc. Só que eles querem Estado, entendeu? Eles querem interferência do Estado na economia. Tu quer interferência do Estado na economia, tu é autoritário. Pronto, entendeu? Então não existe esse negócio de esquerda libertária. A esquerda é a favor do Estado interferindo na economia, é a favor do Estado forte, só que quer alguma outra liberdade individual. Pelo fato de querer Estado forte interferindo na economia, é autoritário, certo? Então, se tu for pegar esse gráfico aqui, o que eu estou disponibilizando, ele é meio que a correção daquele diagrama, que dizia que para cima, né, tu tem os libertários, para baixo tu tem os autoritários, para um lado tu tem a esquerda, para o outro lado tu tem a direita, certo? Esse gráfico aí da tricotomia política é a correção daquela outra ideia, que é a ideia mais famosa, que é a ideia errônea que o pessoal defende. Então, o que tem que analisar é o seguinte, essa direita autoritária e absolutista, ela tem muito em comum com a esquerda comunista, com a esquerda coletivista, certo? Os dois casos, eles defendem Estado forte e eles utilizam as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas para atacar aqueles que discordam. Aqueles que discordam é um grupo minoritário, que sempre foi minoritário e sempre vai ser minoritário, que seriam os individualistas. Que daí tu vai pegar os anarcocapitalistas, os anarquistas, os libertários, que é o pessoal que é totalmente anti-Estado. Então tu tem que entender o seguinte, existe uma massa da esquerda comunista que é totalmente a favor do Estado e a favor da expansão eterna do Estado. Por outro lado, tu tem uma direita que não gosta ali da esquerda, tem as suas questões individuais ali, moralidade, etc., religião. Porém, essa direita também quer dar pitaco na vida de todo mundo, quer definir como é que os outros vão viver e quer utilizar o Estado para ditar essas regras e tentar controlar os outros, certo? Então, desde o começo do canal eu já mostrei que conservador, tradicionalista, não é de forma nenhuma aliado de MGTOW e eu vou ir até além, certo? Não é nem aliado de gente que é libertária ou ANCAP, compreende? Os caras vão querer usar o Estado para definir o estilo de vida deles e impor o estilo de vida deles em cima dos outros e vão usar as mesmas ferramentas para atacar os outros grupos que discordam deles. Eu não sei por que os individualistas são minoria e sempre vão ser minoria. Eu acho que a maior parte da população simplesmente nasceu para ser gado, nasceu para ser seguidor e não só é incapaz de ser livre, mas é incapaz de viver a sua própria vida sem querer ficar interferindo na vida dos outros, né? Eu até já soltei uma vez no Twitter dizendo que a nossa sociedade ela ia ser extremamente mais civilizada e estável se cada um pagasse as suas contas, né? E não exigisse que o governo tomasse o dinheiro dos outros para pagar as suas coisas. Eu vou ir além. Seria bem mais civilizada e bem mais estável se cada um cuidasse da sua vida, certo? E o Estado fosse reduzido o máximo possível. Mas vamos lá. O que falta acontecer na direita individualista, é ter essa conscientização de que são minoria, certo? Que nem eu disse, eu não sei por que isso acontece, e entender que da mesma forma ali a direita absolutista e autoritária, ela é inimiga dos individualistas,
da mesma forma que a esquerda é inimiga deles, certo? Mas vamos lá. Por que que essa direita e absolutista e autoritária ela está com um bumbum dodói agora? Tem várias razões para abordar essa questão. A primeira, a principal, é que a direita ela não cuidou do próprio jardim, certo? Vou explicar um pouquinho mais o que é isso. Se tu for ver, desde o começo ali do sufrágio universal, a maior parte dos eleitores da esquerda são mulheres, porque os posicionamentos da esquerda batem mais com a moralidade feminina, e a maior parte dos eleitores da direita são homens, certo? Independência, meritocracia, etc. Quer dizer, as ideias da direita batem mais com a moralidade masculina, certo? Só que, por que a direita perdeu espaço? E eu digo isso, perdeu espaço nos últimos 100 anos, assim. Tem várias razões, mas a primeira é que a direita ela não cuidou do próprio jardim. Ela não cuidou do eleitorado masculino, certo? Porque, vamos lá, se a gente pegar, a direita faz todo o discurso de família e etc, não sei o que, mas quando vai praticar um negócio mesmo, a direita ela simplesmente ela defende a família às custas dos homens, certo? Pegar nas últimas décadas, vai ver quantos, sei lá, milhares ou milhões de homens se ferraram na vara de família. Eram bons maridos, eram caras responsáveis, mas ok, né? Foi implementado ali o divórcio por qualquer razão. O cara simplesmente perdeu a família, perdeu a casa, perdeu a esposa, perdeu os filhos, ficou praticamente na merda. A direita fez alguma coisa a respeito desses homens? Não, né? Não fez porra nenhuma, quer dizer, ficou vendo durante décadas homens irem pro ralo, e daí de repente ali quando vira o ano 2000, tu tem ali um grupo de homens mais jovens que estão cagando para a religião dessa direita absolutista e autoritária, estão cagando para a moralidade delas, entendeu? E não tem mais aquele comportamento de cavaleiro, tem mais um comportamento de mercenário. Tu quer que eu te apoie, o que tu vai me oferecer? E daí a direita fica com bumbum dodói. Da mesma forma, esses caras homens mais velhos que se ferraram, né, nas varas de família, se ferraram assim com a direita que não se mexeu para defender os direitos deles, tem também os homens mais jovens. Homens mais jovens, em situação de pobreza e etc., sem oportunidade de trabalho e estudo, e a direita não dá a mínima, certo? Eu vou desenvolver um pouco mais isso conforme eu for discutindo esse tópico. Mas assim, de certa forma, não tem como a direita ganhar, certo? Pode chamar de guerra política, guerra cultural. A direita ela não tem como ganhar por uma razão muito simples, certo? A briga foi perdida quando foi implementado o voto universal. Ah, Racun, tu está falando do voto feminino. Não é tão simples assim, certo? A questão é a seguinte, até mesmo quando foi implementado o voto feminino em boa parte dos países, esse voto estava restrito apenas às mulheres que eram independentes, que trabalhavam, pagavam impostos, etc. Basicamente, dona de casa não tinha direito ao voto, certo? Esse é que é o ponto crítico, não só quando vai abordar mulheres, mas quando vai abordar homens também. A partir do momento que o voto universal ele é implementado, não tem como a direita ganhar. Passa ano, passa década, a direita sempre vai perder e o pêndulo vai sempre ser puxado mais para a esquerda. Veja bem o que eu discuti nesse vídeo. Se tu pegar alguns anos atrás ou décadas atrás, dificilmente tu ia ver uma pessoa de direita defendendo o aborto, não importa o caso. Mas agora a gente tem o pessoal de direita, mais Nutella, mais jovenzinho, defendendo a legalização do aborto. Isso vai tanto para pautas assim de esquerda, quanto para pautas esquerdistas. O negócio vai pegando cada vez mais. Por quê? Por causa do voto universal, por causa do eleitorado, certo? A direita, para ficar conquistando o poder e se mantendo no poder, ela tem que ficar focando no eleitorado feminino, que é um eleitorado que não está alinhado com valores de direita. Então a direita ela tem que ficar se adaptando e implementando valores de esquerda e por isso tudo vai sendo puxado cada vez mais para a esquerda. Se tu for comparar uma pessoa de direita de 100, 50 anos atrás, essa pessoa vai ser extremamente extremista comparado com a direita Nutella de hoje em dia. E a questão principal não é só a questão do voto feminino, porque é o seguinte, a questão principal é tu dar direito de voto para cidadãos que não são independentes. Cidadãos que não se sustentam, tanto homens quanto mulheres, cidadãos que não pagam impostos, ou pior, cidadãos que recebem assistencialismo. Certo?
primeiro lugar, uma pessoa que não é independente e que não paga impostos, ela vai estar preocupada com o gasto público? Ela vai estar preocupada com o tamanho do Estado? Não vai estar dando a mínima, não vai estar pagando. Uma pessoa que recebe assistência ali no Estado, seja homem, seja mulher, novamente, vai estar preocupado com o tamanho do Estado? Vai estar preocupado com o gasto público? Olha, não vai ter preocupação nenhuma com o gasto público e, se duvidar, ainda vai desejar que o Estado aumente cada vez mais para dar mais benefícios para ele. Então, a partir do momento que tu teve o voto universal, a política literalmente ela virou compra de votos. E não foi só a compra de votos quando ocorre a eleição, durante a eleição. A compra de votos permanece durante o governo inteiro. Então, a partir do momento que tu teve um voto universal, especificamente o voto no qual cidadãos que não são independentes, que não contribuem e que recebem assistencialismo, podem votar, e os políticos, para se manter no poder, têm que ficar agradando essa massa, já era. Quando ocorreu isso, a direita perdeu a guerra política. E na questão da guerra cultural, por que a direita está perdendo? Porque a direita fala que é a favor de família, casamento e tudo mais. Mas a direita, por causa do feminismo, ela não faz nada para manter as famílias. Ela não faz nada para dar direitos aos homens que decidam se tornar chefes de família, maridos e pais. Não faz nada para proteger ou defender esses homens quando eles são abusados. Então, sinceramente, cara, se a direita, conservadores, tradicionalistas, né, essa direita absolutista e coletivista, tá com bumbum dodói, bem feito, cara. Vocês não cuidaram dos homens, vocês não cuidaram do próprio jardim. E teve outra coisa que eu discuti também com o Rock esses tempos, que a gente já abordou várias vezes, essa questão da quinta onda feminista. Na conversa a gente chegou à conclusão que a quinta onda feminista ela explodiu aqui no Brasil, está começando por causa da eleição do Bolsonaro. Da mesma forma que nos Estados Unidos, quando Trump foi eleito, a quinta onda feminista explodiu, começou lá. Por quê? Veja bem, mulher é o NPC natural, certo? Então, da mesma forma que eu falei que a direita, para se manter no poder, ela tem que ficar agradando o eleitorado feminino e tem que ficar agradando o eleitorado dependente do Estado, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu aqui. Foi eleito um cara de direita nos Estados Unidos, né, depois de 8 anos, né, porque teve 2 governos do Obama. Aqui no Brasil, mais grave ainda, depois de 16 anos, né, porque teve Lula, Dilma e Dilma. E daí, quando essa direita chegou no poder, o que ela teve que fazer? Ela teve que manter os posicionamentos de esquerda do governo anterior em algumas questões, porque não pode perder o eleitorado feminino e não pode perder o eleitorado dependente também. E esse pessoal da direita e absolutista, né, e coletivista, eles ficaram tanto tempo sem ter um governo de direita, né, um governante de direita, que eles praticamente estão numa situação que eles aplaudem qualquer porcaria que o governo Bolsonaro faz. Porque eles ficaram numa abstinência de ter um governo de direita, certo? É simplesmente, é porque esse cara não é PT ou é o antipetista, então agora tem que aplaudir tudo que ele faz. E novamente, que nem eu falei, guerra cultural está sendo perdida. Guerra política está sendo perdida, porque a direita está tendo que se adaptar cada vez mais. Quem acompanha o canal do Dom Sandro consegue ver ali. Praticamente todo mês, toda semana sai uma nova lei feminista. Então veja bem, que grande governo de direita é esse que está pegando e está implementando mais e mais leis anti-homem, mais e mais leis feministas, leis que nem no governo do Lula ou da Dilma conseguiram aprovar. E daí agora estão aprovando a todo vapor. Tem lei ali que eles estão aprovando, que é a leizinha feminista importada do exterior, que estava sendo discutida lá em 2013, e na época não passou, e daí agora está passando. Está passando a todo vapor. Veja bem o que eu falei. O pêndulo vai sendo puxado cada vez mais para a esquerda, cada vez mais para o feminismo. Por quê? Por causa do voto universal. E daí, vamos lá, vamos falar de guerra cultural, né? O futuro pertence a quem se reproduz mais, a quem se casa mais, a quem tem mais filhos. Veja bem, olha aí a autossabotação, né? A direita aí, absolutista e coletivista, ela está defendendo cegamente o governo Bolsonaro, sem perceber que esse governo, por causa do pêndulo que puxa cada vez mais para a esquerda, cada vez mais para o feminismo, está aprovando mais e mais leis anti-homem, mais e mais leis feministas, que vão detonar mais ainda com a taxa de natalidade, vão detonar mais ainda com os casamentos também. Então não tem como ganhar, cara.
Basicamente é o seguinte, qualquer outro grupo que chegue aqui no Brasil se reproduza mais, o futuro vai pertencer a eles. Não importa se tu está ali na esquerda ou na direita, se tanto a esquerda quanto a direita estão infectados ali pelo feminismo, estão tendo que servir ao voto universal, o negócio vai se degenerar cada vez mais. Não importa se, meu Deus, mas a Europa está colapsando por causa dos governos de esquerda. O mecanismo e as leis, o mecanismo eleitoral e as leis que estão sendo implementadas são as mesmas. Então, mesmo tendo aqui no Brasil um governo de direita, certo? Que está implementando as mesmas leis, está servindo também o mecanismo do voto universal, o colapso vai ser a mesma coisa. A única coisa que vai mudar vai ser a bandeirinha, vai ser o político que vai estar por cima, só que vai perder da mesma forma. Então vamos pegar um pouquinho agora da hipocrisia dessa direita, que mostra que tem um comportamento lixo tanto quanto da esquerda. Por exemplo aí, vamos pegar, a direita ela sempre fala que ela defende a família e tudo mais, certo? Mas vamos pegar a hipocrisia dela nesse ponto. A direita ela defende famílias e tal, famílias fortes e não sei o que, etc. Porém, que nem eu falei no último tópico, a direita também pratica a compra de votos femininos com leis feministas. Leis feministas que muitas vezes vão servir como um incentivo negativo para reduzir a quantidade de casamento, reduzir a taxa de natalidade e incentivar divórcios. Quer dizer, vamos lá, a direita está muito interessada em vender a ideia do casamento enquanto está lá o homem solteiro, sem mulher, sem filhos, certo? Depois que ele cai na armadilha do casamento e da paternidade e ele começa a se ferrar, a direita, não tá nem aí, se vira, negão. Tu não é homem de verdade, tu não é homem bom o suficiente, entendeu? Pra cuidar da tua família, pra cuidar da tua mulher. Se ela pediu o divórcio de ti, se ela te traiu, a culpa é tua. Resumindo, essa direita ela não faz nada para se opor contra o divórcio e contra a destruição das famílias. Não faz nada para proteger e defender os homens que estão executando esse papel que eles consideram tão importante, do casamento e da paternidade, etc. Quer pegar um exemplo bem concreto? Me diz aí se a direita ela está se mexendo para tornar a guarda compartilhada uma realidade. Pois é, né, cara? Pois é, resumidamente, não adianta, cara. Essa direita ela não faz porra nenhuma pelos homens, que é a maioria do eleitorado deles, certo? Só defende o casamento e a paternidade enquanto o homem está solteiro e sem filhos, e depois disso, foda-se. E vamos pegar outra parte aí também da hipocrisia da direita, com a parte aí de bebês, fetos, embriões e crianças, certo? Eu já falei, existia esse posicionamento na direita de que não pode ocorrer o aborto, só que já está começando a ter em círculos de direita até mesmo o pessoalzinho ali defendendo legalização do aborto, não só para caso de estupro, que nem eu falei. O pêndulo, por causa do voto universal, vai puxando cada vez mais para a esquerda, vai puxando cada vez mais para o feminismo. Então, assim, nessa parte aí, até mesmo, vamos ensinar um pouquinho, assim, essa direita daqui a pouco vai estar defendendo também a legalização do aborto. Se a mulher quiser, pode abortar, entendeu? E jogando dinheiro público em cima. E daí esse pessoal da direita mais raiz, mais conservador mesmo de verdade, mais religioso, vai chiar pra caramba. Mas não adianta, a direita vai ter que jogar o jogo do voto universal. E mais precisamente eu quero pegar a hipocrisia aí da direita nessa questão do aborto para vítima de estupro. Veja bem, em nenhum momento o pessoal ressalta a questão de que o bebê é um inocente e que a vida dele tem que ser protegida. A própria direita está agora começando a adotar a postura de que se a mulher quiser abortar, porque ela não quer ter essa criança, porque ela não quer passar pelo desconforto da gravidez e tudo mais, ela tem que poder abortar, ela tem que ter esse direito e tem que o Estado dar dinheiro e tudo mais. Quer dizer, a mesma direita ali está seguindo mais a serviço ainda da hipergamia. E da mesma forma, veja bem, quando pega até mesmo aquela direita que ainda é anti-aborto e tudo mais, que é pró-vida, eles estão muito preocupados com a vida da criança antes dela nascer, certo? É simplesmente, não, a criança ainda não nasceu, é uma vida, a gente tem que proteger e tudo mais. Só que depois que essa criança nasce, e em alguns casos ela está numa situação de risco, de pobreza, com pai ausente, etc. e tudo mais, aí a direita não dá a mínima, certo? Aí o guri ali sem uma orientação masculina, com uma mãe que não dá conta de criar, educar e tornar esse guri um adulto, porque a mulher também não é uma adulta, né?
o cara cai na criminalidade, acaba fazendo alguma besteira, alguma merda ali, e daí essa mesma direita chega lá e fala, não, a gente tem que reduzir a maioridade penal, e a gente tem que prender e talvez até mesmo executar esses rapazes jovens, entendeu? Então, da mesma forma, a direita não faz porra nenhuma pelos homens e pelos meninos, certo? Defende bebês assim, enquanto eles ainda não nasceram, enquanto eles estão no útero, só que depois disso, ó, foda-se. E a outra questão é uma que o Aldir ele fez o grande favor de expor na live que a gente fez, que tava eu, o Aldir, o Dom Sandra ali e o Fox, acho que era só esse grupo mesmo, que é o seguinte, cara, o feminismo ele infecta tudo. Quando tem aquele pessoal antifeminismo que fala que feminismo é câncer, certo? Toda a onda feminista foi câncer, na verdade eles estão usando a terminologia errada, porque o câncer ele simplesmente infecta uma célula, um indivíduo lá, mata ele e acabou, certo? Feminismo é um vírus, cara. Essa é a melhor descrição. Ele está infectando tudo, cara. E não adianta a pessoa pensar assim, não, mas tal partido, tal ideologia está imune ao feminismo. Não. Não adianta pensar, tal religião está imune ao feminismo. Ou tal cultura está imune. Não, cara, o negócio vai infectando. E vai pegando de pouco em pouco. E vai destruindo de pouco em pouco. Até tentar consolidar um poder total, certo? Da mesma forma que eu falei aí, esses partidos aí de direita, eles têm que também baixar a cabeça pro feminismo, entendeu? Aí tu tem só uma exceção ou outra, que é o seguinte... Ainda existe na direita alguns caras mais raiz, certo? Mesmo dessa parte religiosa e tal, que são os caras que defendem que os relacionamentos eles têm que ser patriarcais, que isso é necessário para a sociedade. Só que isso é minoria da minoria da minoria. E esses caras também, o discurso deles é correto, assim, é consolidado, não bate numa hipocrisia, porque... os caras chegam e falam assim, não, eu sou contra a pena capital, porque adotam um posicionamento cristão lá e tal, de perdoar e dar oportunidade de redenção aos outros, só que ao mesmo tempo eles falam assim, e sou contra o aborto, certo? Em qualquer questão. Então esses caras pelo menos eles estão consolidados. Eles não têm aquela hipocrisia, não tem aquele negócio de se rebaixar a massa, se rebaixar o feminismo, o esquerdismo, nem nada disso. Só que isso é minoria da minoria. Cada vez mais a gente vê assim, não só partidos, mas instituições religiosas também se rebaixando para o feminismo, entendeu? Se deixando ser infectar. Então assim, já teve até um caso aqui no canal que eu compartilhei, que era de um rapaz espírita falando umas besteiras, falando que, o sofrimento do homem moderno se deve ao karma que os homens têm com as mulheres. Soltando novamente aquele discurso feminista que as mulheres foram oprimidas pelo patriarcado durante a história da humanidade, agora os homens têm que pagar. Só tem um pequeno detalhe. No espiritismo a pessoa não nasce sempre no mesmo sexo. Ela nasce masculino, nasce feminino e tudo mais. Então uma pessoa que teve várias vidas, em algumas foi homem, em outras foi mulher, como é que o cara vai ter um karma com outro sexo? Só que aí tu vê que o feminismo começa a infectar cada vez mais. E que nem eu já falei, a gente já tem atualmente instituições religiosas de base cristã que estão defendendo o aborto. Que ao invés de ter um padre, tem uma sacerdotisa lá e começa a defender um monte de absurdo. E daí já estão falando, não, que já deve ter rolado aqui no Brasil, guriazinha de direita, cristã ou católica, falando que tem que legalizar o aborto. Então, não adianta, cara, o feminismo é hipergamia, ele vai chegando com tudo, ele vai tentando dominar tudo. E até mesmo assim, se tu for ver aí, tu vai ver esse mesmo feminismo no Novo, tu vai ver esse feminismo no PSL, tu vai ver em outros partidos. Quer dizer, mesmo sendo partidos de direita, eles vão defender assistencialismo para mulheres, eles vão defender privilégios para mulheres, eles vão defender mais e mais leis feministas. Pode estar sendo infectado culturalmente, porque vai chegando o ginocentrismo, vai tentando dominar tudo, e os homens mais fracos eles vão se rebaixando, e é aquele problema, né? Da mesma forma que os individualistas são minoria, os mais fortes, mais livres e mais independentes também são minoria. Então a massa detona com tudo. Ou mesmo esses políticos, esses partidos, eles estão cientes do jogo político. Eles estão cientes que tu tem que se rebaixar, tu tem que servir a maioria por causa do voto universal. Então tu tem que defender as pautas feministas, tem que defender as mulheres, e tanto mulheres quanto os homens, dependentes da população. Então talvez até essas pessoas elas sabem que não existe uma vitória. O máximo que eles podem fazer talvez seja meio que atrasar o colapso. É meio que um negócio assim, né? A partir do momento que... Isso eu vou puxar um pouquinho o Black Pigeon Speaks. A partir do momento que tu tem um movimento feminista na tua sociedade
e tu também implementa ali o voto universal, cara, já era. Começa a contar o reloginho, entendeu? O relógio do colapso da tua sociedade começa a fazer tic-tac, entendeu? E o negócio se torna inevitável. A não ser que, sei lá, a não ser que chegue aí um movimento político e tal, e simplesmente começa a tirar direitos, começa a tirar a voto universal e fazendo o que bem entender. Só que daí também existe o perigo de tu cair numa ditadura, compreende? Então, a única alternativa parece que é simplesmente ter uma sociedade, começar ela do zero, adotar um modelo ali republicano com voto restrito e nunca deixar passar disso, entendeu? Nunca deixar o voto deixar de ser restrito, porque isso daí é a porta de entrada para o colapso. E agora sim, tem muita gente que chegou no meu canal, talvez deve ser o pessoal mais novo, e eles estão falando assim, não, tu dá muita paulada na direita, tu dá muita paulada nos conservadores, né, nos tradicionalistas. Mas, meu caro, eu já dei paulada na esquerda também, certo? Só que quem está no meu canal há mais tempo já está ciente que desde o começo, o vídeo de abertura do canal ali está lá, né? O vídeo da página principal, os vídeos do começo do canal. Em nenhum momento eu considerei a direita uma aliada. Eu considerei a direita um pouco menos mal por causa de questões econômicas, certo? Eu votei no Bolsonaro ao invés do Haddad, não porque o Bolsonaro vai conter o feminismo. Não tinha nenhuma esperança disso, certo? Eu já sabia como era o comportamento dele, a galera até fez live a respeito disso. É simplesmente por causa de questão econômica, que nem eu falei, individualista, cara. Eu vou favorecer o que me beneficiar em tal situação. Simplesmente não podia deixar o Haddad ser eleito para não virar uma Venezuela que é essa porra. Só que eu já estava ciente que poderia dar muita cagada no governo Bolsonaro. Mas vamos lá. É lógico, já foi discutido em lives, até com outros produtores de conteúdo, que MGTOW está mais alinhado com anarquismo, anarcocapitalismo, libertarianismo, minarquismo, entendeu? Então não adianta querer puxar essa panelinha para querer falar que não, MGTOW está relacionado a conservadores, a religião e tudo mais. Porra nenhuma, tipo, sai daqui. Só que nessa parte eu quero falar um pouquinho da parte de relacionamentos, porque é lógico, a gente sabe que a esquerda ela é retardada em questões econômicas e a direita é um pouco mais inteligente em questões econômicas, só que com esse negócio de ter uma direita absolutista, né, e coletivista, tu tem aquela direita meio fascista que quer um Estado interferindo na economia também, só que ainda assim é um pouco melhor que um comunismo, um socialismo total. Mas vamos pegar um pouco essa parte de relacionamentos humanos, certo? A esquerda, lógico, tirando os extremos ali, aquela parte da pedofilia e das crianças drag queen e dos 70 e tantos gêneros do Tumblr, etc. A esquerda ela é um pouco mais ingênua na questão de relacionamentos, basicamente relacionamentos românticos, por mais que a esquerda ali ela meio que decida ignorar a hipergamia, ela decida tentar fazer um relacionamento igualitário, tanto o homem esquerdista ali que acredita no igualitarianismo, quanto a mulher que também acredita e é esquerdista, eles vão tentar ter um relacionamento de igual para igual, um relacionamento igualitário. Os dois lados vão sofrer, os dois lados vão se frustrar, certo? O homem vai se frustrar porque ele vai ficar esperando que a mulher se torne um companheiro de igual para igual e carregue o próprio peso dela na relação e continuamente ela vai se comportar que nem uma dependente, certo? E a mulher também ela vai tentar competir com o homem, né? Vai ver, ele tem um salário maior, eu tenho que chegar no mesmo patamar, eu não posso abrir mão da minha carreira para cuidar da família e dos filhos, não sei o que. Ela também vai se desgastar, ela também vai se frustrar. Só que pelo menos a esquerda ela ainda é mais ingênua. Ela está disposta a testar, certo? Tentar outros arranjos familiares. E tem outra coisa, ela defende os outros que ainda querem testar algum outro arranjo. Que pode chegar naquela questão, por exemplo, um casal de homens gays que quer adotar uma criança, ou um casal de lésbicas que quer adotar uma criança. Ora, se o relacionamento é consentido, os dois se sustentam, não estão recebendo assistencialismo do Estado para fazer isso, por que não? Isso bate com o meu posicionamento de ser contra o aborto, certo? Tira a criança ali da mãe solteira que não é independente, joga para adoção, joga num orfanato e joga para esses casais aí adotarem e tudo mais. Então, pelo menos nesse ponto, a esquerda ainda tem uma certa ingenuidade, ainda tem um negócio positivo. A direita, ela fica se comportando de uma forma hipócrita, pilantra e ginocêntrica, no qual é o seguinte, ela defende o arranjo familiar, né, conservador tradicionalista, né, homem e mulher, homem trabalhando, mulher cuidando da casa,
Só que a direita não faz nada para defender os direitos desse homem. Não faz nada para proteger ele de um divórcio, de uma traição escambau. Vai simplesmente deixando as leis feministas passando e tudo mais, porque, oh meu Deus, não posso desagradar o eleitorado feminino, certo? E daí que tem o ponto pior. Essa direita, ela defende apenas um arranjo, não faz nada para manter esse arranjo e tornar esse arranjo viável, e manter ele viável, só que chega e simplesmente condena os outros arranjos. Ah, os outros arranjos são degeneração, entendeu? Não pode, não sei o que e tudo mais. Vamos lá, sinceramente, princípio aí de liberdade. Se a pessoa não está tomando assistencialismo, não está prejudicando os outros, ela pode fazer o que ela bem querer. Agora, qual é a minha rixa com a direita? O principal é o seguinte: a direita está tão preocupada com a taxa de natalidade, com os casamentos, e não está fazendo porra nenhuma para tornar isso viável para o homem, certo? Fazer isso valer a pena para o homem, ou proteger ou defender esses homens que estão se casando, estão tendo filhos. Só que a direita faz uma coisa ainda mais pilantra. Ela omite a situação atual das leis, ela omite o comportamento feminino, ela omite o mercado sexual que a gente tem atualmente, e ela tenta de tudo quanto é jeito convencer mais e mais homens a irem para a batalha. É aquele: case, é o que a tua religião diz para tu fazer, case, é o que a tua cultura diz para tu fazer, a tua nação precisa disso, tu só vai ser um homem de verdade se tu fizer isso. Aí depois que o cara casa, tem filhos e tal, começa a se incomodar com a esposa, começa a se incomodar com a cultura atual, começa a se incomodar com as leis, e a direita, ó, foda-se. O importante é que tu casou, o importante é que tu fez mais filhos pro futuro. Que futuro é esse? Não sei, certo? E daí essa mesma direita que não defende os homens, não cuida dos interesses deles, né? Não se mexe para manter as famílias unidas, né? Aí depois dá uma de João sem braço. Ah, tu que não foi homem o suficiente, né? Simplesmente está defendendo o casamento e a taxa de natalidade para quê? Se não vai fazer o serviço de manter o negócio depois. Aí os caras reclamam quando eles estão perdendo a guerra política, reclamam quando eles estão perdendo a guerra cultural. Olha aqui, meu caro, uma mulher divorciada ou uma mulher mãe solteira, ela vai votar na direita ou ela vai votar na esquerda? Os filhos dessa mulher divorciada ou mãe solteira vão votar na direita ou vão votar na esquerda? A questão é a seguinte: enquanto a direita não se mexer para realmente defender o casamento, defender a paternidade e defender os homens, ela só vai perder. E sinceramente, ela merece perder. E eu não estou falando isso para defender a esquerda nem nada disso. A gente sabe qual é o resultado disso. O resultado disso daí é o colapso, que está vindo. Então se preparem. Então, acho que eu já deixei bem claro, inclusive até com meus vídeos, com meu conteúdo, que conservadores e tradicionalistas, eles não são aliados, certo? Simplesmente pelo fato de que eles querem escravizar todos os homens para manter de qualquer forma uma taxa de natalidade e uma quantidade de casamentos. Não importa se depois ocorrerem divórcios, né? O importante é que o cara casou e teve filhos. E que nem eu falei, isso é uma manobra retardada, porque se não fizer o serviço de manter esses casamentos e defender os direitos desses homens, depois dos divórcios, ou até mesmo depois das mães solteiras, tu vai ter um monte de mulher solta, sendo chefe de família, votando na esquerda, pedindo mais assistencialismo, e o pêndulo político sendo puxado cada vez mais para a esquerda, cada vez mais para o feminismo. E essas crianças que estão crescendo sem pai, não só elas vão sofrer, como elas também vão se tornar os futuros esquerdistas. Só que tem outra questão aí também, que baixa aí com esse comentário ali do começo do vídeo. A direita absolutista, ela se comporta igualzinho à esquerda progressista, certo? Ela não defende opiniões divergentes, não defende estilos de vida divergentes, quer usar o Estado para defender não só as pautas políticas deles e econômicas, mas essas pautas políticas e econômicas, elas estão voltadas mais à moralidade deles, à religião deles, à cultura deles, e daí simplesmente quer jogar isso em cima dos outros. Por isso que a gente chama de direita absolutista. Só que aquela parte da teoria da ferradura é a seguinte: quando eles veem um crião divergente, algo que eles consideram ofensivo e não sei o que tudo mais, algo que vai contra os planos deles, por mais que eu já tenha dito nesse vídeo que essa direita absolutista ela vai fracassar. Ela vai fracassar por causa do voto universal
e ela vai fracassar porque ela não está preocupada em defender os homens, certo? Qual é a manobra que essa direita está fazendo? A mesma manobra da esquerda comuna, que é simplesmente fazer caça de comentários, certo? E fazer assassinato de reputação. Quer dizer, a manobra deles é a manobra do fracassado, né? A manobra do covarde. Ao invés de ter uma atitude que realmente seria moral, que seria o seguinte: ok, tal pessoa falou tal coisa, eu vou produzir o meu conteúdo e eu vou provar que eu estou certo, sem fazer ataque. Que nem o Stefan Molyneux falava, o que tu faz? Tu produz o teu conteúdo, joga no mercado de ideias, e daí os consumidores desse mercado de ideias vão definir qual é a ideia, qual é a proposta que é a mais correta, que é a que tem mais valor. Mas não, né? A galera não pode fazer isso. E daí fica falando, os esquerdistas isso, os esquerdistas aquilo. Só que vão lá e se comportam da mesma forma. Bando de vadiazinha. E agora só para definir um pouco a respeito do pessoal aí que está fazendo vídeo anti-MGTOW e também a panelinha que fazia vídeo antifeminista, vamos pegar só um exemplo do que aconteceu no exterior, certo? Eu acho que talvez meia década atrás, ou uma década atrás, começou os vídeos antifeministas lá no exterior. Foi basicamente um exercício de futilidade, porque não conquistou nada. Simplesmente esse pessoal fica pegando as feministas vocais, né? As feministas aí de jovenzinhas de faculdade que ficam falando besteira e puxando o negócio mais extremista e tudo mais, e fazendo vídeo antifeminista. Uau, eu honrei ela, eu destruí ela. Só tem um pequeno detalhe. Isso é um exercício de futilidade absurdo, porque primeiro detalhe é que vale sempre mais a pena a pessoa produzir um conteúdo do que ela gosta do que ficar vivendo de atacar os outros, né? Vivendo de atacar os outros é tipo, não tá construindo porra nenhuma, mas enfim. É que nem o Dom Sandro já falou no canal dele, não adianta nada o pessoal ficar fazendo videozinho antifeminista e criticando o feminismo e tudo mais, porque eles estão atacando simplesmente aquela folhinha na pontinha do braço da árvore. Não está atacando a árvore, não está atacando a raiz da árvore. Digamos que a árvore seria ali o feminismo. Porque enquanto esse pessoal está fazendo esses vídeos antifeminista, tu tem um monte de mulheres feministas em instituições de ensino detonando com a cabeça das mulheres, detonando com a cultura. E daí tu tem um monte de mulher em cargos públicos, não só cargos políticos, mas cargos públicos no geral, também utilizando a ferramenta do Estado, utilizando o dinheiro público para implementar mais e mais a dominação feminista na sociedade. E enquanto esse pessoal está perdendo tempo fazendo videozinho antifeminista, o que acontece? Cada ano, cada mês que passa mais lei anti-homem, mais lei feminista. Cada vez mais as feministas que realmente têm importância, que têm poder, que são as que estão nas instituições de ensino, que estão nos cargos públicos e políticos, elas começam a consolidar cada vez mais o poder, nas sombras, detonando com a cultura, detonando com o relacionamento dos sexos e consolidando mais e mais o sistema feminista. E aí? Que bom, mas que bom que o pessoal fez um monte de vídeo antifeminista. Isso eu estou falando a respeito aqui do Brasil e também a respeito do exterior. Entendeu? O pessoal do exterior ficou já os últimos 10 anos fazendo um monte de vídeo antifeminista e não adiantou de porra nenhuma. Cada ano que passa, cada mês que passa, o negócio piora ainda mais. E a respeito também, mas e vídeos anti-MGTOW? Eu já deixei bem claro aí por que isso está acontecendo. A maior parte do pessoalzinho assim que faz vídeo anti-MGTOW é o pessoal da direita absolutista, é o pessoal que está com bumbum dodói porque eles estão perdendo a guerra política, estão perdendo a guerra cultural e pior, né? Eles querem impor os valores e o estilo de vida deles em cima dos outros homens, certo? Se isso daí não é um atestado que vê os homens como escravo, né? E que são misândricos tanto quanto a esquerda, eu não sei mais o que é. Só que daí, ok, tem um outro esquerdista que vai falar mal de MGTOW, mas tipo, o esquerdista vai falar mal de qualquer porra masculina, então dane-se. Não é à toa que eles pegam a menosfera e jogam tudo na farinha do mesmo saco. Só que até mesmo, da mesma forma que eu disse que vídeo antifeminista é um exercício de futilidade, vídeo anti-MGTOW também é um exercício de futilidade. Eu lembro anos atrás, quando começou a surgir uns produtores de vídeo anti-MGTOW no exterior, não deu em merda nenhuma. Mesmo porque conteúdo anti não é uma coisa que atrai. Que nem eu já falei. A melhor manobra para uma pessoa é identificar um assunto, um tópico que ela gosta e ficar produzindo
conteúdo desse tópico, e daí vai juntando gente, daí vai formando um grupo e tudo mais. Agora ficar fazendo conteúdo anti é o seguinte, ok, a pessoa chega lá, vê um conteúdo anti, isso aí, kkk, não sei o que. Nunca mais pisa no canal, nunca mais assiste o negócio. É um exercício de futilidade. Aí o cara vai dizer assim, não, mas tem que atacar os anti-MGTOW e não sei o que. Vocês não estão oferecendo nada, né? Tem que atacar os MGTOW, tem que fazer vídeo anti-MGTOW. Vocês não estão oferecendo nada para os homens. O que eu acabei de falar nesse vídeo? A direita não cuidou do jardim dela, não cuidou dos homens, não protegeu os homens, certo? Que são aqueles que são a maioria do eleitorado da direita. Não só isso, são os homens que mantêm e sustentam a sociedade. Então, simplesmente, o pessoal produz conteúdo fazendo shame, não oferecendo nada em troca, não reconhecendo a natureza feminina, não reconhecendo a cultura tóxica que a gente tem hoje em dia, e o pior, o que me deixa mais puto, omitindo as leis, e acha que vai conseguir converter alguém. Acha que vai conseguir trazer alguém para o lado deles, ou talvez crescer na produção de conteúdo. Sinceramente, gente, façam-me um favor. É que nem eu falei naquele vídeo lá que é de abertura do canal, que é a mensagem para os conservadores, tradicionalistas, mulheres e feministas. A única coisa que esse pessoal está oferecendo são algemas e correntes. Tu tem que fazer isso porque foda-se, entendeu? Porque a gente está mandando e pronto. Tu tem que ser um escravo e tem que trabalhar a troco de nada. Não adianta. Isso daí é uma coisa que serve tanto no micro quanto no macro. Indivíduos que simplesmente chegam e decidem tratar os outros que nem escravos tem mais a que se ferrar. Organizações que fazem isso têm mais a que se ferrar também. E principalmente nações e governos que fazem isso têm mais a que se ferrar mesmo. A coisa mais importante que qualquer governo, qualquer nação esqueceu é a seguinte: são os homens que sustentam, mantêm e protegem essa porra toda. Quando tu ataca os homens ou trata eles que nem escravos, tu não tem noção da cagada que tu tá fazendo.